Olá, queridos. Graça e paz. Você está no seu canal, o canal Bíblia Aberta. Eu sou o pastor Fábio Pereira. E como prometido, vamos a mais uma live. E nessa oportunidade vamos tratar a respeito da doutrina da santificação. Eu já estarei aqui compartilhando o link nas nossas redes sociais para que os nossos amados e queridos irmãos possam participar em nome do Senhor Jesus. Você que já está aqui, seja bem-vindo. Paz seja contigo. Quero pedir a você que inscreva-se no canal, deixe o seu like. Com certeza será uma bênção em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Queridos, o nosso objetivo nessa live é trazer um breve resumo da doutrina da santificação e espero aí estar compartilhando com os amados esse assunto importante, fundamental, e aproveitar também para estar esclarecendo algumas dúvidas a respeito dessa doutrina. Então, eu espero que seja uma bênção e que juntos possamos aprender da palavra de Deus. Nós já estamos aí compartilhando o link nas nossas redes sociais. Você que nos segue nas redes sociais já pode estar compartilhando com os seus contatos em nome do Senhor Jesus Cristo, para que outras vidas sejam alcançadas, estejamos todos juntos aí aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Como eu disse aos senhores, você que está por aqui, deixe o seu like, faça a sua inscrição aqui no canal, se ainda não fez, com certeza será uma bênção, e assim você está ajudando, contribuindo com o crescimento do canal, em nome do Senhor Jesus. Também quero pedir a você que deixe o seu comentário, tanto aqui na live, quanto nos vídeos, também fazendo algumas indagações, com certeza será uma bênção. Já temos aqui algumas sinalizações, a irmã Luzimar, Lago da Pedra, já está conectada, assistindo, e também aqui já temos o Souza, parabéns pelo canal, Deus abençoe a você, sua família, a todos que amam a Deus, amém, por isso, obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então vamos começar, eu quero falar a respeito da doutrina da santificação, quero só pedir a você que deixe o seu like, é muito importante, em nome de Jesus. E além da live aqui, nós vamos disponibilizar o artigo em nosso blog, nos siga lá no blog, blog Bíblia Aberta, lá nós temos muitos artigos para leituras edificantes, com certeza uma bênção, então nos siga lá, compartilhe os artigos, e com certeza será uma bênção em nome de Jesus. Nós vamos começar agora exatamente definindo a santificação, e eu quero dizer aos senhores que a palavra santificação, ela vem do hebraico kadosh e também do grego agios, e ambas palavras, literalmente, elas querem dizer separação, dedicação e consagração. Tanto a palavra santificação no hebraico quanto no grego é traduzido para o nosso idioma, então, literalmente, elas querem dizer separação, dedicação e consagração a Deus. Uma referência bíblica que deixa isso bem evidente é Êxodo, capítulo 13, verso de número 2, fica bem evidente o conceito de santificação dentro do contexto de separação, dedicação e consagração a Deus. Nós temos aqui a definição etimológica do que é santificação. Irmã Luzimar, paz do Senhor, que Deus abençoe, obrigado, em nome de Jesus. Continuando, nós podemos dizer que santificação é o ato de separar-se do que é ruim e dedicar-se a Deus. Resumindo, santificação é a separação do mundo e do pecado e, ao mesmo tempo, uma dedicação, uma consagração a Deus. E nós temos aqui algumas referências bíblicas para esse conceito, por exemplo, Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, primeira carta de Paulo aos Tessalônicos, capítulo 5, verso 23, Hebreus, capítulo 12, capítulo 13, verso de número 12, nós temos 3 referências bíblicas que fundamentam essa definição, que santificação é o ato de separar-se do que é ruim
e dedicar-se a Deus. E estas referências citadas, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, primeira carta de Paulo aos Tessalônicos, capítulo 5, verso 23, e também Hebreus capítulo 13, verso 12, deixa evidente esse conceito. Quero dar boas-vindas à missionária Odete Bainara, já está conosco, também o Fábio Henrique Soeiro, o meu pastor, meu mestre e meu professor, já está aqui conosco, e também a Jordânia Oliveira dizendo boa explicação. Obrigado a todos, que Deus os abençoe. Então, nós temos aqui uma definição do que é santificação. Nós apresentamos a definição etimológica e também uma definição bíblica, de que é um ato de separar-se do que é ruim e dedicar-se a Deus. Aqui é o Ediel, aqui apareceu com o nome Jordânia, mas é o Ediel. E também nós já temos aí o reverendo e o governador Nunes Freire, Pai do Senhor, que Deus abençoe. Outra definição, queridos, que nós podemos apresentar para a santificação é o ato, estado e processo de tornar-se santo. Para essa definição, nós temos como referência bíblica Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6, versículos 19 a 22. Também, primeira carta de Paulo aos Tessalônicos, capítulo 4, verso 1 a 17. Santificação, ato, estado e processo de tornar-se santo, de se tornar santo. Referência bíblica, Romanos 6, 19 a 22, e também primeira carta de Paulo aos Tessalônicos, capítulo 4, verso de número 1 a 7. E um detalhe importante aqui, esse ato, estado e processo de tornar-se santo, na verdade, é realizado na vida do salvo, da pessoa convertida, e essa realização, esse processo, ele se dá pela atuação do Espírito Santo de Deus. É uma ação divina na pessoa do Espírito Santo que realiza esse processo na vida do salvo, na vida do convertido. Quero dar boas-vindas aqui ao meu mestre e professor, reverendo pastor Romualdo Fernandes, da Assembleia de Deus Vida, que já está conosco, que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Então, resumindo, queridos, nós temos aqui a definição do que é santificação, certo? Santificação, tanto do hebraico quanto do grego, literalmente quer dizer separação, dedicação e consagração a Deus. Santificação é o ato de separar-se do que é ruim e dedicar-se a Deus. Santificação é o ato, estado e processo de tornar-se santo, que é uma ação realizada pelo Espírito Santo na vida do salvo, do convertido. Aí eu posso resumir para os senhores que a Bíblia nos ensina que a vida de santificação, ela é essencial, ela é fundamental. Tão certo que a carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 14, vai nos dizer que sem santificação ninguém verá ao Senhor. Então entendam que a santificação é algo fundamental na vida do cristão, é algo essencial. O cristão precisa viver a santificação para que tenha uma vida segundo a vontade do Deus Criador dos céus e da terra. Então, nós temos aqui a definição de uma maneira simples, resumida, do que é santificação. Eu espero aí que os amados tenham compreendido em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Se alguém quiser acrescentar algo nos comentários, fique à vontade. Nós agora que apenas definimos o que é santificação. Ok? Nós vamos dar continuidade. Já temos aqui a definição do que é a santificação. E eu quero falar agora a natureza da santificação. Quero dar boas-vindas aí ao meu amigo Jeová Oliveira, que já está aqui conosco, participando da live, em nome de Jesus. Deixe seu like, vai compartilhando aí o link com seus contatos. Estamos tratando de um assunto importante, fundamental para a vida do cristão, tão certo que a Bíblia vai nos dizer que sem santificação ninguém verá ao Senhor. Nós já temos aqui a definição do que é santificação e agora nós vamos apresentar a natureza da santificação. Quero dar boas-vindas ao pastor Gideone Brandão,
O pastor Gideone Brandão tem um canal, tem até um vídeo aqui conosco. O pastor Romualdo também tem um canal da Vida. São canais que são bênçãos de Deus para nossas vidas. Bem, queridos, quanto à natureza da santificação, eu quero destacar aqui separação. A Bíblia vai deixar isso bem evidente na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso de número 21, que é uma das naturezas da santificação, que é separação. É o ato de separar-se daquilo que é mal, daquilo que é ruim, daquilo que não agrada a Deus. É afastar-se de tudo aquilo que vai contra os princípios que fere os princípios estabelecidos por Deus. Então, aqui nós temos a primeira natureza da santificação, que é exatamente separação. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso de número 21. O pastor Fábio Sueiro está dizendo, é um tema muito importante para todos nós, concordo. O pastor Romualdo Fernandes está dizendo, alguém que tem uma vida exemplar, terrena, pode se considerar uma pessoa separada, santa? Na verdade, é uma pergunta que o nosso reverendo está fazendo, alguém que tem uma vida exemplar. E aí nós temos aqui uma via de mão dupla, porque nem sempre quem tem uma vida exemplar diante dos homens tem uma vida santificada diante de Deus. Mas uma vida santificada diante de Deus, na verdade, ela é evidenciada no caráter, no exemplo do dia a dia, palavras e ações podem sim ser uma evidência do resultado de uma vida santificada diante de Deus. Agora, nem sempre uma vida de uma pessoa exemplar, que tem um exemplo às pessoas, isso não é requisito, critério para dizer que é uma vida santificada. E aqui vale a pena uma citação bíblica que diz que pelas frutas se conhece a árvore, e é um dos melhores conceitos que eu posso aplicar aqui para responder à indagação do pastor Romualdo Fernandes. Ele até cita aqui o exemplo do jovem rico, e aí encaixa muito bem no exemplo que eu estou apresentando, ok? Então, uma vida de santificação diante de Deus, ela vai ser externada diante dos homens, e a vida exemplar pode ser uma das características de que a pessoa tem uma vida de santidade diante do Senhor. Vamos aqui a segunda natureza da santificação, que é dedicação. Confira Romanos, capítulo de número 12, verso de número 1. Nós temos aqui um respaldo bíblico para a segunda natureza da santificação, que é dedicação. Essa dedicação é a Deus, dedicação à obra de Deus, é priorizar Deus. Essa é a segunda natureza da santificação. Outra natureza que eu quero apresentar é purificação. Confira aí, primeira carta de João, capítulo de número 1, capítulo de número 1, e aí nós temos versículos 7, 9, também o capítulo 3, o verso de número 3, deixa evidente aqui a outra natureza da santificação, que é purificação, e é um trabalho realizado aí mediante o sacrifício de Cristo e também a ação do Espírito Santo na vida do convertido, do salvo. A outra natureza é consagração. Confira a primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso de número 15, e até uma exigência, no verso 16, nós já temos uma exigência bíblica, ser de santos, porque Deus é santo. Então, aqui é uma consagração, é algo que é separado, dedicado a Deus. E a quinta natureza da santificação é serviço. Confira aí Hebreus, capítulo de número 13, verso de número 15. Então, nós temos aqui a natureza da santificação: separação, dedicação, purificação, consagração e serviço. São as naturezas da santificação. Eu quero falar agora também a respeito do aspecto ou dos aspectos da santificação. Aí eu deixo espaço aqui para o pastor Romualdo, se ele tem algo a acrescentar dentro da resposta que eu apresentei. O nosso professor, mestre, pastor, pode ficar à vontade. Quero dar boas-vindas ao Edinaldo, Pai do Senhor, que Deus abençoe. Então, queridos, continuando, vamos conhecer o aspecto da
santificação. A santificação é tanto uma obra instantânea quanto uma obra progressiva. É o que nós vamos tentar expor aqui para os senhores. E aí nós queremos destacar que a santificação ela é posicional, quer dizer a mesma coisa que instantâneo, ela é prática ou progressiva, que é a mesma coisa, e futura. O pastor Romualdo está dizendo aí, ótimo, obrigado, que Deus abençoe. Então, querido, o aspecto ou os aspectos da salvação, ela se dá em posicional, que é instantânea, a primeira, a segunda, progressiva, e a terceira, futura. Nós temos esses três aspectos da santificação. Deixa eu explicar aos senhores. No aspecto instantâneo, leia aí a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 2, nós temos aqui o primeiro aspecto, instantâneo. O que é isso? É a santificação que é operada em nossa vida, ela é realizada na vida do cristão, é a nossa posição como santos diante de Cristo, é por isso que a Bíblia vai dizer assim, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. A santificação instantânea, ela ocorre na vida do convertido, no momento que a pessoa verdadeiramente se converte a Deus, ela tem a ação da santificação instantânea, que é a sua mudança de posição. Essa pessoa, ela passa a ser santa diante de Deus, não pelos seus méritos, não pela sua decisão, mas por aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Aqui nós temos o primeiro aspecto da santificação, que é instantânea, é posicional. Se trata da posição que o salvo, o convertido, se encontra diante de Deus. Antes tinha uma posição de pecador perdido e agora tem uma posição de salvo diante de Cristo. Ela é instantânea. Ela acontece no momento que a pessoa se converte verdadeiramente a Deus. Aqui já responde algumas indagações. A pessoa tem a vida depravada e verdadeiramente ela se converte a Deus e logo após a sua confissão, logo em seguida, essa pessoa acaba falecendo. O que acontece? Ela herda a salvação ou não? Se nós entendermos o conceito de santificação dentro do aspecto de instantâneo ou posicional, você vai entender que uma pessoa convertida, ela muda de posição, de pecador perdido para pecador remido. Ela está diante de Deus, ok? Continuando, vamos analisar o segundo aspecto, que é o aspecto progressivo ou prático. Confira aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, verso de número 1. Então, observe, querido, se a santificação instantânea é apenas o começo de uma vida nova diante de Deus, nós precisamos entender que a santificação instantânea, ela vai exigir de nós o começo de uma santificação progressiva. Nós precisamos continuar vivendo uma vida separada do mundo, separada do pecado e dedicada a Deus. Isso é a santificação progressiva. Precisamos todos os dias da nossa vida aqui na terra, antes da morte ou do arrebatamento, viver uma vida de consagração a Deus. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 9 e 10, vai deixar isso evidente, que nós precisamos viver uma vida separada do pecado, diariamente separada do pecado, e nos dedicarmos a Deus. Não é porque eu me converti hoje, que a minha posição muda diante de Deus, que eu já estou garantido, que eu já estou tranquilo. Não. A santificação instantânea se dá no que se refere à posição. A santidade progressiva, esse aspecto, me faz entender que eu preciso viver diariamente uma vida de santidade diante de Deus, ou seja, uma vida de separação do pecado, do mundo e dedicada a Deus. Se os amados estiverem compreendendo, podem comentar. Se quiserem tirar alguma dúvida, também podem comentar. E nós estaremos aí tentando
expor de uma forma mais compreensível para os irmãos. Vamos ao terceiro aspecto da santificação, que é futura. Confira a primeira carta de João, capítulo 3, versículos 2 e 3. Dentro desse conceito, dentro desse aspecto da santificação, se refere à nossa situação final. Isso vai acontecer exatamente quando Jesus, se você é um pré-tribulacionista, isso vai acontecer quando Jesus arrebatar a igreja, quando Jesus vir buscar o seu povo. Aí diz a Bíblia que nós estaremos com ele. Confira aí Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Então nós temos aqui 3 aspectos da santificação. A instantânea, que trata da nossa posição diante de Cristo, no momento que nos convertemos a ele. A santificação progressiva, que exige de nós uma vida diária de santidade, de separação do pecado, do mundo e dedicação a Deus. E também a santificação futura, que se dará exatamente quando Cristo arrebatar a igreja, teremos o nosso corpo transformado e aí estaremos livres da natureza pecaminosa e teremos uma vida de santificação permanente diante do Deus Criador dos céus e da terra. Então, queridos, nós já temos aqui a definição do que é santificação, a natureza da santificação e também os aspectos da santificação. Eu quero encerrar a nossa live tratando aqui exatamente dos agentes divinos e o meio da santificação. Eu vou tratar tanto dos agentes, certo? E também os meios da santificação. Os agentes é exatamente a Santíssima Triunidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós somos santificados por Deus. Confira a primeira carta de Paulo aos Tessalônicos, capítulo 5, verso 23. Nós somos santificados por Cristo Jesus, confira Hebreus, capítulo 2, verso de número 11, e nós somos santificados pelo Espírito Santo, confira a segunda carta de Paulo aos Tessalônicos, capítulo 2, verso de número 13. Então, aqui os agentes da santificação é a Santíssima Triunidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quanto aos meios da santificação, eu quero destacar o sangue de Cristo, confira aí Hebreus capítulo 13, verso 2, o sangue aqui trata exatamente do sacrifício daquilo que foi feito por nós, deveria haver derramamento de sangue, e Cristo fez o sacrifício perfeito. Então, de acordo com Hebreus 13 e 12, nós temos aqui o sangue de Cristo como meio de santificação. E, além disso, nós temos a palavra de Deus. Confira carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso de número 26, vai deixar evidente que a palavra de Deus também é um dos meios pelo qual nós podemos alcançar a santificação. O próprio Cristo diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, nós temos aqui, queridos, exatamente os agentes da santificação e os meios. Os agentes é a Santíssima Triunidade e os meios é o sangue de Cristo e a palavra de Deus. Quero dar boas-vindas aí ao irmão Valdemar, e aí o Keiliston Souza está dizendo ótima explicação. Obrigado, que Deus abençoe. Para finalizar agora a nossa live, nós vamos falar um pouco aqui a respeito das áreas da santificação. Então, só recapitulando, amados, para a nossa compreensão. Nós definimos o que é santificação, falamos da natureza da santificação, os aspectos da santificação e também os agentes e os meios da santificação. Agora eu quero falar a respeito das áreas da santificação. Aí, de acordo com a primeira carta de Paulo aos Tessalônicos, capítulo 5, verso de número 23, nós temos aqui o espírito, a alma e o corpo. São as áreas que precisam ser santificadas. Deus quer o meu corpo santo, mas Deus também quer o meu espírito e a minha alma santificada. Então, são as 3 áreas da nossa vida que precisa de santificação. E isso é bem claro na Bíblia Sagrada. O nosso espírito é porque trata do nosso relacionamento com Deus. A nossa alma, que na verdade é a sede das emoções, também precisa ter
santificação, para que os nossos pensamentos sejam pensamentos agradáveis a Deus. E o nosso corpo precisa de santificação para glorificar a Deus. A Bíblia diz que devemos glorificar a Deus em nosso corpo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso de número 20. Então, nós temos aqui as 3 áreas que dá a santificação, que precisam ser santificadas: espírito, alma e corpo. Amém? Também eu quero falar aqui a respeito das bênçãos que acompanham a santificação. As bênçãos que acompanham a santificação. A primeira bênção que eu quero destacar promove o crescimento espiritual. Todo crente que procura viver uma vida santificada diante de Deus, o resultado é o crescimento espiritual, porque essa pessoa vive de acordo com os princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. A segunda bênção que eu quero destacar aqui é que dá lugar à operação do Espírito Santo na vida do crente. Confira aí Gálatas, capítulo 3, verso de número 5. A outra bênção que eu quero destacar é que prepara o crente para ser usado por Deus. Confira aí, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 21 e 22. E a quarta bênção que acompanha a santificação é que prepara o crente para a vinda de Cristo, para o arrebatamento da igreja. Confira Hebreus 12, 14, que diz bem claro que sem a santificação ninguém verá ao Senhor. Então, queridos, eu me programei para que essa live fosse no máximo 30 minutos, nós já estamos aqui com 26 minutos. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estão aqui presentes. Deixe seu like, inscreva-se no canal se ainda não fez isso, compartilhe essa live com os seus contatos para que outras vidas sejam alcançadas e assim você está colaborando com o crescimento do canal. Quero deixar aqui 3 minutos para que os amados comentem alguma coisa, ou façam alguma pergunta, ou acrescentam algo, e com certeza será uma bênção. Enquanto os irmãos fazem isso, eu vou só trazer um resumo do que nós falamos. Nós apresentamos a definição do que é santificação, a natureza da santificação, os aspectos da santificação, os agentes divinos e os meios da santificação, as áreas da santificação e também as bênçãos que acompanham a santificação. Foi o breve resumo que nós apresentamos aqui, que nós expomos aos senhores a respeito da doutrina da santificação. Na descrição aqui do vídeo, eu vou deixar o like do artigo, o link, melhor dizendo, do artigo para do nosso blog, o blog Bíblia Aberta, para que você depois possa rever o vídeo ou simplesmente acessar o nosso blog e ler o artigo. Com certeza será uma leitura edificante em nome de Jesus. E lá você pode anotar as referências, conferir e ter uma vida contínua de edificação através da palavra de Deus. Quero agradecer aí ao Souza, ótima explicação. O Jeová Oliveira que manifesta ali também. E aí a filha do rei, que está dizendo a paz do Senhor, obrigada, seja bem-vinda. Então, queridos, essa aí é a nossa live a respeito da doutrina da santificação. Só lembrando aos amados que a partir de maio eu estarei realizando um simpósio de escatologia por videoconferência em um grupo que eu tenho. Caso o amado tenha interesse, eu vou deixar aqui o link do meu grupo no WhatsApp, do grupo Bíblia Aberta. Se você desejar, pode fazer parte do grupo e sinalizar que você deseja participar do simpósio, e com certeza será uma bênção em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, queridos, obrigado a todos. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com os seus contatos, e também quero deixar bem claro aos senhores, se os amados quiserem, solicitem um tema que eu estaria abordando aqui em nome de Jesus. Pastor Romualdo está dizendo, Pastor Fábio, temos muitos membros nas igrejas que aceitaram a Jesus, mas a vida não é exemplar de um crente. Ele é considerado santo? A resposta é não. Querido, confessar a Cristo é uma coisa, converter-se a Cristo é outra coisa. Eu quero que os irmãos entendam muito bem essa distinção. Confessar a Cristo é quando a pessoa decide confessar a Jesus publicamente. Isso nem sempre quer dizer que, de fato, ela está se convertendo.
ela pode fazer isso por vários fatores, um deles é pressão psicológica de alguém que está lá, vamos, ou devido a problemas, sofrimentos, são vários fatores que podem levar uma pessoa a confessar a Cristo. Agora, se converter é outra coisa. Tem pessoas que confessam a Cristo e se convertem imediatamente, instantâneo, na mesma hora. Tem outros que confessam a Cristo, estão na igreja, mas não estão convertidos. Então, respondendo ao pastor Romualdo, nem sempre uma pessoa que está na igreja, que aceitou a Cristo, seja de fato convertida. Ou seja, ela ainda não se converteu. Então, provavelmente, as suas ações, as suas obras serão de uma pessoa que de fato não é convertida. Aí nós temos sola scriptura, no mínimo deve ser o meu mestre Jailson Gomes, a paz do Senhor, mestre pastor Fábio. Obrigado, Jailson Gomes, que Deus abençoe. Alguém mais quiser fazer alguma pergunta, nós já vamos encerrar a live, faça a pergunta e nós estaremos respondendo aos amados em nome de Jesus. Se os irmãos forem interagindo, nós também daremos continuidade à live, porque nós queremos que não fique longa, cansativa, mas se os amados forem interagindo, com certeza nós estaremos aí esclarecendo aos irmãos. Na verdade, aqui é o meu professor e pastor Claudinho Santos. Amém. Que Deus abençoe aí o pastor Claudinho Santos. Com certeza é um grande amigo e tem nos ajudado muito aí com os ensinamentos da lição da EBD, certo? Então, queridos, obrigado. Se alguém mais quiser fazer alguma pergunta, aproveite e nós estaremos respondendo os amados antes do encerramento da live. Eu espero que o pastor Romualdo tenha compreendido a minha resposta. Se tiver entendido, sinalize. Se quiser acrescentar algo também, fique à vontade, em nome do Senhor Jesus. Só quero que os amados entendam que essa distinção entre converter-se a Cristo e confessar a Cristo são coisas distintas. E aí, às vezes, podem ocorrer a confissão e o convertimento ao mesmo tempo, e às vezes não. O pastor Claudinho, ele diz que está colaborando conosco, ele concorda conosco nessa resposta, nessa exposição. Então, meus amados, se alguém quiser perguntar, fique à vontade, nós estaremos respondendo os amados em nome de Jesus. Caso não, vamos encerrar a live. Quero pedir a você que deixe o seu like, compartilhe a live com outros canal, com outros contatos, com seus contatos, em nome de Jesus. Pastor Romualdo sinaliza ali, ok? Ediel, bom estudo. E aí nós temos o solo, o salvo tem que ter obras e frutos. E exatamente, o convertido, ele tem frutos, ele tem, as suas obras evidenciam isso. E aí o Souza, parabéns novamente pelo canal.